Episódio 141, você está ouvindo o podcast diário aqui no Padre Adriano Zandoná, no canal youtube.com.br Padre Adriano Zandoná. Leia a Bíblia comigo em um ano, Bíblia inteira em um ano. Começamos dia 1º de janeiro, vamos até 31 de dezembro de 2000, desse ano, né, presente ano. E olha, você é convidado a viver conosco, entra todos os dias um vídeo, meio-dia. Se você está chegando agora, começa a partir de agora, ou começa lá do começo, não tem problema, e você vem ouvindo depois, tá? É muito bom para você entender a palavra de Deus, a história da salvação. Isso é muito, muito, muito especial, muito importante, tá? O conhecimento da Bíblia, gente, transforma o nosso coração, nos salva, sabe, de muitas coisas que a gente nem sabe que precisávamos de salvação. Olha, uma pessoa que conhece a Bíblia, ela não vai ser enganada, ela não vai ser, sabe, enrolada pelos charlatões que aparecem por aí. O conhecimento da Escritura, ele é muitíssimo importante. Quero convidar você a escrever aqui nos comentários os seus pedidos de oração, suas intenções, seus impossíveis, tá? Acredita que Deus te ouve, que Deus tem o melhor para você e nós vamos rezar. Eu quero rezar por você e pelas suas intenções. Então escreve aqui. Hoje, 2 Samuel, capítulo 23, depois 1 Crônicas 28 e o Salmo 42, um salmo pequeno, mas muito bonito. Quero já dizer que nós vamos, depois que acabar a leitura dos 2 capítulos aqui do Orlando, nós já vamos ler o Salmo 42. Fica com ele no jeito aí, tá? E compartilhe esse vídeo com mais pessoas, para mais pessoas virem participar conosco. Olha, se você está começando aqui hoje, eu tenho 2 dicas para você. Se você quer começar a fazer o estudo bíblico conosco, Bíblia em um ano, ou você pode começar desse capítulo e ir daqui em diante, depois você vai ouvindo os retroativos dos anteriores, ou também tem gente que prefere começar do começo, para entender o todo da Bíblia com mais exatidão. Você começa lá, o capítulo 1, tá tudo na playlist, Bíblia em um ano no meu canal. Dia 1, dia 2, dia 3, e vai ouvindo, entendeu? Não tem problema você chegar atrasado, o importante é você chegar e conhecer a palavra do Senhor, tá bom? Vamos ouvir com atenção. 2 Samuel, capítulo 23. Estas são as últimas palavras de Davi, oráculo de Davi, filho de Jessé, oráculo do homem que foi exaltado, do ungido do Deus de Jacó, do cantor dos salmos de Israel. O Espírito do Senhor fala por mim, sua palavra está na minha língua. Deus de Israel falou, o rochedo de Israel me disse, o que governa com justiça, o soberano temente a Deus, é como a luz da manhã quando se levanta o sol, manhã sem neblina, que faz cintilar de orvalho a relva da terra. Sim, minha dinastia é estável diante de Deus. Ele fez comigo aliança eterna, a ser observada com absoluta fidelidade. Minha salvação e inteira felicidade, não é Ele quem faz germinar? Os homens maus são como espinhos, que todos evitam e ninguém pega com a mão, que se recolhem com um ferro ou com um cabo de lança e são queimados no fogo. Eis os nomes dos heróis de Davi. Jesboão, filho de Acamone, chefe dos 3. Foi ele quem brandiu o seu machado contra 800 homens, matando-os de uma só vez. Depois desse, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, um dos 3 heróis. Achava-se ele em Afes-domim, quando os filisteus se reuniram ali para o combate. Tendo os israelitas fugido, cada um para a sua tenda, ele se manteve firme e bateu os filisteus, até que sua mão se cansou e ele crispou sobre a espada. O Senhor operou naquele dia uma grande vitória. Os soldados voltaram para onde estava Eleazar, mas somente para recolher os despojos. Depois dele, Ossama, filho de Ague, o Ararita. Reuniram-se os filisteus em Leque, onde havia um pedaço de terra plantado de lentilhas. Fugindo o exército diante dos filisteus, postou-se Sema no meio do campo, defendeu-o e derrotou os filisteus, operando assim o Senhor uma grande vitória. 3 dos 30 desceram e foram ter com Davi, no início da colheita, à gruta de Odolã, estando a tropa dos filisteus acampada no vale dos Refaíns. Davi estava então na fortaleza e havia uma guarnição de filisteus em Belém. Davi revelou este desejo: quem me dera beber das águas do poço que está à porta de Belém. Então os 3 valentes penetraram no acampamento dos filisteus e tiraram a água do poço que está à porta de Belém. Trouxeram-na a Davi
Mas ele não a quis beber e derramou-a em libação ao Senhor, dizendo: Longe de mim, ó Deus, fazer isso. Vou beber o sangue desses homens que para buscá-la arriscaram a sua vida, e não quis beber. Eis o que fizeram os 3 heróis. Absaí, irmão de Joabe, filho de Sárvia, que era também chefe dos 30, brandiu sua lança contra 300 homens e os matou, conquistando assim grande renome entre os 30. Ele era o mais considerado dentre os 30, mas não chegou a se igualar aos 3. Banaías, filho de Joiada, homem de valor e rico em façanhas, originário de Casbeel, feriu os 2 filhos de Ariel de Moabe. Foi ele também quem desceu num dia de neve e matou um leão na cisterna. Feriu ainda um egípcio de alta estatura, que tinha uma lança na mão. Banaías desceu contra ele com um simples bastão, arrancou-lhe a lança das mãos e o matou com a sua própria arma. Isso fez Banaías, filho de Joiada, obtendo renome entre os heróis. Foi mais considerado que os 30, mas não se igualou aos 3. Davi pô-lo à frente de sua guarda. Entre os 30 contavam-se Azael, irmão de Joabe, Eucanã, filho de Dodô, de Belém, Ossama, de Arode, Elica, de Arode, Relis, de Falti, Ira, filho de Asses, de Tícoa, Abiezer, de Anatote, Mobonai, o Ussatita, Selmon, o Aoita, Maarai, de Netofa, Eled, filho de Baana, de Netofa, Etai, filho de Ribai, de Gabaá, dos Benjaminitas, Banaías, de Faratom, Edai, do vale de Gaás, Abi-Albon, de Arabá, Asmavet, de Berom, Eliaba, de Salabom, Bene-Jansen, Jonatas, Osama, o Ararita, Aião, filho de Sarar, o Ararita, Elifelete, filho de Aasbai, o Macatita, Eliam, filho de Aquitofeu, de Gilo, Esrai, de Carmelo, Farai, de Arbi, Igaal, filho de Natã, de Soba, Boni, de Gad, Selec, o Amonita, Naarai, de Berote, escudeiro de Joabe, filho de Sárvia, Ira, de Jeter, Gareb, de Jeter, Urias, o Iteu, 37 ao todo. 1 Crônicas capítulo 28. Davi reuniu em Jerusalém todos os chefes de Israel, os chefes de tribos, os chefes de divisões a serviço do rei, os chefes de milhares e os chefes de centenas, os intendentes de todos os bens e rebanhos do rei e de seus filhos, assim como os eunucos, os heróis e todos os soldados valentes. O rei de pé disse-lhes: Escutai-me, meus irmãos e meu povo. Tinha eu a intenção de construir uma residência para a arca da aliança do Senhor e o escabelo dos pés de nosso Deus. Já havia feito preparativos para esta construção. Mas Deus disse-me: Tu não construirás uma casa para o nome, porque és um guerreiro e derramaste sangue. O Senhor, Deus de Israel, escolheu-me do seio de toda a minha família para ser rei de Israel para sempre. Foi a Judá que escolheu por chefe, e da casa de Judá, a casa de meu pai, e entre os filhos de meu pai, foi a mim que elegeu para reinar sobre todo o Israel. Dentre todos os meus filhos, pois o Senhor me deu muitos, ele escolheu meu filho Salomão para fazê-lo assentar sobre o trono do reinado do Senhor em Israel. É Salomão, teu filho, disse-me ele, que construirá minha casa e meus átrios, porque eu o escolhi por filho e eu serei um pai para ele. Firmarei para sempre seu reino, se ele continuar a cumprir, como hoje, meus mandamentos e minhas ordens. Agora, em presença de todo Israel, da Assembleia do Senhor, em presença de nosso Deus que nos ouve,
Guardai e observai comigo todos os mandamentos do Senhor, nosso Deus, para manter a posse dessa excelente terra e legá-la a vossos filhos, que vos seguirão para sempre. E tu, Salomão, meu filho, conhece o Deus de teu pai e serve-o com um coração leal e com a alma devotada, pois ele sonda todos os corações e conhece todos os desígnios do Espírito. Se o procurares, tu encontrarás, mas se o abandonares, ele te rejeitará para sempre. Considera, portanto, que o Senhor te escolheu para constituir uma casa que será seu santuário. Coragem e põe-te a trabalhar. Davi deu a Salomão, seu filho, os planos do pórtico e das construções, salas do tesouro, aposentos superiores, aposentos interiores, assim como os da sala do propiciatório. O plano de tudo que ele tinha no espírito referente ao átrio do templo e a todas as salas ao redor, para os tesouros do templo e os tesouros das coisas sagradas, para as classes de sacerdotes e levitas, assim como toda a organização do serviço da casa de Deus, o modelo dos utensílios de ouro, com o peso de ouro, para todos os utensílios de cada serviço, o modelo de todos os utensílios de prata, com o peso de prata, para todos os utensílios de cada serviço, o peso dos candeeiros de ouro e de suas lâmpadas de ouro, com a indicação do peso de cada candeeiro e de suas lâmpadas, o peso dos candeeiros de prata, com a indicação do peso de cada candeeiro, o peso de ouro para as mesas dos pães da proposição, para cada mesa, e o peso de prata para as mesas de prata, o modelo dos garfos, das bacias e copos de ouro puro, dos vasos de ouro com o seu peso de cada vaso, dos vasos de prata com o seu peso de cada vaso, do altar dos perfumes em ouro fino, com o peso, o modelo do carro dos querubins de ouro que estendem suas asas para cobrir a arca da aliança do Senhor. Tudo isso, disse Davi, foi o Senhor que me ensinou por um escrito de sua mão, para me explicar todos os modelos destas obras. Disse Davi a Salomão, seu filho: Sê forte e corajoso, mãos à obra, não temas e não te amedrontes, pois o Senhor meu Deus estará contigo. Ele não te desamparará, nem te abandonará, até que tenhas acabado tudo o que se deve fazer para o serviço do templo. Eis as classes dos sacerdotes e levitas para todo o serviço do templo, e eis que estão contigo para todo este trabalho todos os homens devotados e hábeis, estando sob as tuas ordens os chefes do povo. Vamos ler então juntos o Salmo 42, lembrando que eu sempre uso a tradução da Bíblia Ave Maria, Bíblia Católica, né, que está na internet. É só você digitar Bíblia Católica na internet, no seu navegador, é essa a tradução que eu estou usando. Salmo 42. Fazei-me justiça, ó Deus, e defendei minha causa contra uma nação ímpia. Livrai-me do homem doloso e perverso. Pois vós, ó meu Deus, sois a minha fortaleza. Por que me repelis? Por que devo andar triste sob a opressão do inimigo? Lançai sobre mim a vossa luz e fidelidade, que elas me guiem e me conduzam ao vosso Monte Santo, aos vossos tabernáculos, e me aproximarei do altar de Deus, o Deus da minha alegria e exultação. E vos louvarei com a cítara, ó Senhor meu Deus. Por que te deprimes, minha alma, e te inquietas dentro de mim? Espera em Deus, porque ainda hei de louvá-lo. Ele é a minha salvação e o meu Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Gente, lindo demais esse salmo. Nós agradecemos a Deus pela oportunidade de rezar com esse salmo de proteção, de proclamação, né, da bondade de Deus, que diz, o salmista está dizendo para a sua própria alma: não te entristeça, Deus está com você, você ainda vai louvá-lo, né? E olha, muitas pessoas se perguntam: Padre, quem são os autores? Quem é o autor dos Salmos? São todos escritos por Davi? Veja bem, os Salmos, eles têm, segundo os estudiosos, muitos escritores, né?
Davi escreveu alguns, Salomão, até Moisés, tem salmos que estão ali que foram escritos por Moisés, foram escritos, né? Os filhos de Coré, Asaf, né? A gente não pode, por exemplo, o Salmo 23, a gente não tem certeza total que foi Davi que escreveu, né? Mas temos razões para acreditar que foi ele que escreveu. Porque o estudo da Sagrada Escritura, gente, é um livro, são livros muito antigos. Não tinha os métodos de registros modernos, então é difícil, mas há muitas evidências que mostram que foi escrito por Davi. Mas alguns estão assinados, né? Salmo de Davi, Salmo dos filhos de Coré, Salmo de Asaf, e outros não, né? Por isso que é mais difícil a gente saber. A maioria dos salmos são atribuídos a Davi, né? Quando a gente vê a Septuaginta, né, que é a tradução grega da Bíblia hebraica, né? Ali do 3º século antes de Cristo, também os escritos do Mar Morto, né, de Qumran, né, eles apontam sim que Davi escreveu a maioria dos salmos, tanto 23, e Jesus mesmo, né, em Mateus 22, 41 a 46, ele usa ali o Salmo 110, né, ou 109 em algumas traduções, atribuindo aquele salmo a Davi, né, a palavra de Deus a Davi. Mas independente de quem escreveu, né, eles são inspirados por Deus, né? Escrever somente o que Deus queria revelar, como está escrito lá no Catecismo da Igreja Católica, números 105 e 106, né? Toda leitura que está no cânon bíblico, a gente vê como divinamente revelado, né? Em 1 Crônicas 28, já nós vemos Davi entregando o reino, né, a Salomão. E Salomão começou muito forte, né, gente? Muito forte, mas ele não vai terminar forte, não vai terminar bem, não vai terminar sábio, né? A história de Salomão nos ensina muito. Eu não vou falar tudo agora, nós vamos lendo e vamos entendendo, né? Mas muito, muito, muito. Ele começou com muita sabedoria, né? Mas ele foi perdendo a sua sabedoria ao longo do caminho por pequenas concessões, né? E foi voltando as suas costas a Deus, né? Deus não quer que a gente volte as costas para ele, porque ele não quer voltar as costas para nós, né? Mas quando a gente se afasta de Deus, ele não abandona a gente, mas a gente se exclui, né, da graça dele. Então temos que estar atentos, gente, para não perder a amizade com Deus, para não perder a graça de Deus. E em 1 Samuel 23, nós ouvimos as histórias de Davi, né? Ele também fazendo louvor de três homens fortes ali, né, dos seus combatentes, dos seus guerreiros, né? E ele fazendo, e também, né, fazendo o elogio de Josué, né? Também o Eleazar, o Arrohi, o Chamar, né? E ele estava fazendo ali, reconhecendo, né, que ele precisava daqueles combatentes, daqueles soldados do lado dele, né? Ele reconhece o valor daqueles valentes guerreiros que combateram com ele, né? E ele reconhece que para conquistar o que Deus queria que ele conquistasse, que Deus tinha chamado a ele para conquistar, ele precisava desses amigos, ele precisava dessas pessoas do seu lado. Olha, ninguém vai vencer sozinho. Deus te prometeu coisas, ele tem bênçãos para sua vida, mas você precisa de amigos. Sozinho, sozinha, você não vai ser capaz de conquistar o que Deus te prometeu. Então é importante, sabe, a gente reconhecer o que Deus faz, reconhecer as pessoas que ele colocou no nosso caminho, a ajuda dessas pessoas e contar com amigos, sabe? Ter amigos é uma bênção. São esses amigos que vão nos defender, são esses amigos que vão nos entender, né? Quando os outros não entendem, porque um inimigo, ele não te entende, ele te julga, né? Uma pessoa que não te compreende, que te julga, ela não quer uma explicação, ela quer te atacar, né? Se ela quisesse uma explicação, ela falava com você. Então, os amigos que nos entendem, sabe? Que nos levantam quando a gente cai, né? Então, é muito importante. Davi reconhece, né? Sozinho eu não conseguiria. Então, ele faz esse elogio, né, desses amigos, né? Dizendo o nome dos heróis, Jesboão, o Eleazar, como eu já falei. Também, esses nomes hebraicos às vezes são difíceis, né? Orlando que está apanhando aqui, Osama, dizendo, né? Esses homens lutaram, combateram. E olha, a gente precisa de pessoas boas do nosso lado. Nós precisamos nos cercar de pessoas boas, porque senão nós não vamos conquistar o que Deus pediu para nós, o que Ele tem para nós, né? Tá bom? Que desça sobre você, sua vida, o seu coração, a bênção do Senhor. E antes até da bênção, eu quero fazer uma oração rápida aqui. Senhor, eu te louvo pelas pessoas, os amigos que o Senhor colocou no nosso caminho, no meu caminho. Obrigado porque o Senhor coloca pessoas para combater conosco e por nós. O que seria de nós sem essas pessoas, Senhor? O que seria da nossa vida? Nós te agradecemos, nós te glorificamos, nós te damos graça, Senhor.
Pedimos a Tua misericórdia sobre nós. Nos ensina a sermos bons amigos, a sermos fiéis aos amigos que o Senhor nos deu e tira também do nosso caminho aqueles que não são amigos que o Senhor escolheu para estar conosco, talvez que não sejam boas influências. Tira do nosso caminho, Senhor, para que nós sigamos a Tua vontade em tudo e Te obedeçamos. E que desça agora sobre você e o teu dia a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que bom ter você aqui nesse podcast diário. Leia a Bíblia comigo em um ano, a Bíblia inteira. Você é convidado a viver essa aventura de conhecer a Sagrada Escritura. Se você está chegando hoje, você pode começar a partir daqui. A partir de hoje, vai acompanhando a cada dia e você vai depois ouvindo os episódios anteriores. Vai no começo da playlist, a Bíblia em um ano, hoje você ouve o do dia de hoje e ouve o do primeiro, amanhã o do dia de amanhã e o segundo, e assim você vai, consequentemente, gradativamente, ouvindo os episódios anteriores e fazendo parte dessa playlist ao longo desse ano, lendo a Bíblia inteira com a minha explicação. Olha, vem fazer parte, seja perseverante, você vai colher frutos maravilhosos. E lembrando que o vídeo entra sempre ao meio-dia, mas fica aqui. Você pode ouvi-lo no momento que você quiser, na playlist Bíblia em um ano. Vá desde o começo, aprenda a Sagrada Escritura, você vai receber muitas bênçãos. Bem-vindo e se inscreva no canal. Vem fazer parte da nossa família.